Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem e tenham tido aí um bom final de semana, né? Então, vamos começando a semana e com aquela surpresa para quem está, né, aí negativado com o mercado brasileiro ou pessimista com o mercado brasileiro. Hoje, uma alta em contrapartida a uma queda no mercado americano. Lá nós tivemos uma queda principalmente pela descoberta de uma nova concorrente na inteligência artificial ao ChatGPT, né, e também a Grok do X. Então nós tivemos essa descoberta que levou aí hoje a Nvidia, né, a perder 5 Petrobras em um único pregão, entre aspas, né, uma queda mais de 1 trilhão em dólares, pensando no mercado americano. E por aqui, tá? Banco do Brasil, seguidas altas, novamente próximo dos 30 ou nos 30, nós vamos falar sobre isso. E hoje um aporte parcial em igual ao 4. Mercado ali no início deu até uma oportunidade, depois acabou finalizando com alta, tá? Então, lá fora hoje, o que nós tivemos? S&P 500, 1,46% de queda. Nasdaq, né, que é o índice aí que é coberto, né, por empresas de tecnologia, 2,97% de queda. Nvidia, então, uma das ações aí que mais tiveram alta em 2024, uma das ações tech que chama a atenção do mundo, depois de forte alta, é uma das que mais tem aquela tecnologia mais apurada no sentido de chips, e hoje 16%, 17% de queda praticamente. Um contraponto é o surgimento de uma nova inteligência artificial chinesa com um custo bem ínfimo em relação à tecnologia de inteligência artificial utilizada pelos americanos principalmente, tá? No Banco do Brasil nós tivemos uma alta de mais de 4% hoje. A realidade é que faz tempo que eu não vi uma alta tão forte assim no Banco do Brasil, nem nos ativos brasileiros. Em compensação também Semin 3 no 5,36 e Vale voltando ali para casa dos 54. Claro que tudo isso amanhã pode reverter em correções, mas é aquela coisa. Por que isso aconteceu hoje, tá? Nós vamos falar sobre fatores individuais e tentar desvendar isso pensando na nossa estratégia, que é comprar bons ativos no longo prazo, tá? Inclusive, né, para começar falando de aporte, hoje Goal 4 fechou nos 9,94, 1,33% de alta. Porém, no início do pregão, nós tivemos ela, tá? Eu fiz aqui uma ordem parcial executada, ou seja, parte da ordem, parte foi comprada em quantidade que eu queria, exatamente 25, ou seja, faltou 50, 9,69, tá? Chegou a bater próximo disso. E, né, então nós tivemos esse preço. Eu continuo com algumas outras ordens aqui, pensando ainda em preços mais atrativos. Hoje nós tivemos também divulgações, tá, em relação à popularidade do governo, que para mim é um dos fatores que devemos acompanhar de agora para frente, tá? Mas antes, o mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. O levantamento foi feito pelo UOL, uma estimativa que mediu retorno do Ibovespa, taxa de juros Selic, PIB, variação do dólar, inflação, tá, medida pelo IPCA. Claro que há uma certa dúvida em relação a esse IPCA, se é confiável ou não, após mais de 100 funcionários pedirem, né, demissão aí em relação à direção atual do IBGE, mas tá, mesmo assim não dá para vitimizar o mercado, tá? O mercado no geral, quem que seria esse mercado, tá? Seria os chamados previsores do futuro, tá? Boa parte erraram. O consenso ele pode errar, tá? Mas o que nós tivemos aqui nesse levantamento, eu vou destacar de 2024, foi o mais recente. O mercado ele esperava, né? Fez uma aposta aí que a metade praticamente dos entrevistados esperavam o Ibovespa iria ficar acima dos 140 mil pontos. Encerrou nos 120 mil pontos. Mas por que esperava-se isso? Porque estavam realmente otimistas com a tese do Brasil e etc.? Basicamente não, tá? Porque lá em 2023 nós tivemos alta no mercado, aonde esperava-se o quê? Queda no mercado, ou seja, cenário adverso. Em 2025 espera-se o quê? Espera-se queda no mercado.
né? Boa parte aí espera-se queda no mercado, o consenso é isso. Porém, muito cuidado, tá? Isso daqui eu acho que só valia uma coisa para nós investidores: a importância de você defender as suas teses, estudar aquilo que você tem como convicção. Claro, você pode até escutar os anjos, né, aí do Apocalipse, mas saber distinguir o que bate, o que não bate com as suas convicções e tomar suas decisões com base, não no que é, né, te apresentado com relação a achismo, mas no que você, né, definiu ali em relação a cada tema. Por exemplo, Selic também era esperado 9% ano passado, os juros encerrou-se nos 12,25%. PIB eu acho que é um fator que ainda, né, deve ter um número surpreendente, positivo ou negativo, e dólar, né, era esperado aí R$ 5, finalizou nos 6,18, 27% de alta, um erro bem grave, tá? E inflação, né? Inflação alta aí de 3,9%, sendo que, né, foi 4,83%. Ou seja, quando estavam otimistas, o cenário foi pessimista. E quando estavam pessimistas, o cenário foi neutro ou pessimista. Então tem que ter muito cuidado com esse fator. Inclusive, né, nesse início de ano, nós tivemos uma porrada no dólar. E o que foi a recomendação da maioria? Dolarize o seu patrimônio, venda Brasil. E agora, né, quem que dolarizou nesse início de janeiro principalmente, mesmo com o dólar caindo, o que está acontecendo? Nós temos, né, dólar caindo, já é uma certa um prejuízo de curto prazo, e boa parte de quem comprou as ações, né, os estoques americanos, comprou tecnologia, também está tomando fumo, ou seja, muito cuidado, tá? Inclusive, se for comprar ativos lá fora, estude muito, tá? Estude bastante, até porque você tem uma variedade maior do que ativos brasileiros, né? É bem mais complexo, são teses bem mais complexas no sentido de acompanho e até mesmo retorno que brasileiro em relação a entender o que está acontecendo com o mercado e com os ativos. Nessa semana nós teremos ainda uma certa decisão na taxa de juros, quarta-feira, mas hoje, né, o que chamou a atenção foi a alta do Ibovespa, e lá fora a chamada nova inteligência artificial chinesa, né, a DeepSeek, que, né, chamou a atenção dos mercados globais. Há um certo ainda pessimismo em relação se, né, esses dados podem vazar, qual que seria a criatividade real disso, mas o quebrou-se aí, né, um certo mito de que a concorrência ela não chegaria às inteligências artificiais americanas, tá? Então é um outro fator de mais longo prazo para nós acompanharmos. Aqui, como eu falei, agenda da semana no Brasil, nós teremos na quarta-feira uma possível alta na Selic, e hoje nós tivemos, né, o governo Lula demonstrando aí, né, registrado pela Quest, a maior desaprovação pela primeira vez, tá? Maior desaprovação que a aprovação desde lá de 2023 do seu governo. E por que esse dado aqui é importante? Passou meio que batido durante o dia, mas esse dado é importante. Porque nós tivemos alta em vários fatores, né, aí de alimentação, vários produtos de alimentação que ainda não entraram, tá? Não mudaram ainda o cenário dessa aprovação. Boa parte disso aqui advém lá do quesito Pix, né, a taxação do Pix e tudo mais, fora novos surgimentos de impostos e tudo mais. Então, ainda não foi medido aqui a inflação dos alimentos nesse início do ano, que pega muitos investidores para acompanhar, pensando no médio prazo, tá? Isso daqui pode ter colaborado em qual fator? Pode ter colaborado no sentido de você ter o mercado ali precificando as eleições de 2026. Com a aprovação baixa, é difícil uma reeleição do governo, pensando em 26. Por mais que o governo também pode utilizar da mesma tática parecida lá com o governo Bolsonaro, na impressão, né, de volume financeiro e, né, aumento no auxílio e tudo mais. Então, vamos acompanhar qual será a estratégia do governo nessa alta da desaprovação, tá? Banco do Brasil, nos 27,71, se você pegar 5 dias, né, os últimos 5 dias dá mais de 14% de alta, sem dividendos, sem nada, tá? E sem nenhuma notícia mega positiva ou algo do tipo. O que eu acredito? O Banco do Brasil, né,
ele já estava bem pressionado pensando no curto prazo, tá? Se você olhar do dia 3 de janeiro para cá, ou seja, do início do ano para cá, dá mais de 16% de alta, quando, né, o papel chegou lá nos 23,70 para aportes. Então, próximo dos 30, eu acredito que pode bater agora, se nós continuarmos com 2, 3, 4 pregões seguidos de alta, tá? Se, né, voltar também com maior volume o capital estrangeiro, Banco do Brasil é alvo sim, e ainda continua, se você pegar em relação à média de mercado, o quão, né, nós temos o mercado batendo no curto prazo na companhia, hoje ele negocia abaixo da média em relação a preço sobre valor de patrimônio, né, hoje 0,87 vezes versus 0,93 vezes da média do mercado de bancos. E, né, não é a melhor forma de medir, mas se você pegar, por exemplo, eu vou pegar outros dois fatores, retorno sobre o capital investido, 17%, versus a média de 10% do segmento, e também, né, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Quando o Banco do Brasil cresceu a média por ano de 19%, o segmento cresceu em 2%, tá? E receitas na casa de 16%. Então, nós temos, né, um dividendo yield também de 9%, versus a média hoje de 5,65%, fora que esse dividend yield pode crescer mais se o papel não andar, tá? Então, praticamente, Banco do Brasil, né, essa alta só demonstra que estava no preço do absurdo lá nos 23, e pode voltar, quem sabe volte para os 22, 21, se, né, o governo desidratar mais a sua popularidade, ou alguma medida for anunciada utilizando o Banco do Brasil. Difícil de acontecer? Não sabemos, é uma incerteza, mas prepare o caixa, fique preparado. Se voltar para 24 ou 23,80, era ali os apostos que estavam acontecendo, tá? Então, serei aí obrigado a aportar mais nesses valores. Nos 27, nós continuamos olhando, acompanhando de perto, mas sem grandes volumes de aporte, pensando ao menos no curto prazo, tá? No médio e longo prazo, ainda assim, você percebe aqui com esses indicadores que o Banco do Brasil ainda está bem aí espremido, né? Um preço bem interessante para acompanhar. Sobre CMI no 5,36, se você pegar praticamente ainda dá uma diferença em relação lá, né, a alta da reta final, ali não, o meio para a reta final de 2024, ainda há uma diferença quando chegou aos R$7, mas é 15% praticamente de alta de 8 de janeiro para cá, né? Então, com a alta do minério de ferro, com também a entrada do Trump, você tem todo esse olhar do petróleo, do minério de ferro deixado de lado, e o medo do mundo é as taxações. Então, isso dá aí uma certa refrescada, ao menos no curto prazo, tanto para a Vale como também para a CS Mineração. E falando em Vale, no 53,96, hoje, né, um volume aí de alta, 1,76, a Genial, ela trabalha um pouquinho mais pessimista em relação a quanto que a Vale está vendendo o seu minério de ferro, e ela trabalha com preço aí, né, na estimativa de $92, tá? E isso daria uma receita líquida de 10 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024 estimada, versus 13 bilhões de dólares lá no quarto trimestre de 2023, 21% inferior ao mesmo período do ano passado, com um lucro líquido na casa aí de 2 bilhões de dólares, estimado pela Genial Analisa, versus 2,4 bilhões, lá, uma queda de 17%, parecido com o que caiu o minério de ferro em relação ao ano passado. E, né, eles estimam para pensamento no longo prazo, saiu o preço-alvo na casa aí dos R$78 para os 66, tá? Então, a recomendação é de compra com um target price na casa de 65%, o que daria uma valorização de 23%. Então, mais pessimista, tá? Com Vale aí a Genial, tá? Que espera uma pressão maior nos preços do minério de ferro e também os custos com reparações sem Mariana, tá? E um dividendo estimado, o yield para 2025 na casa de 9% e um EV/EBITDA de 3 vezes versus a média histórica aí de 5 vezes para 2025, que para nós seria muito interessante, tá? Seria muito interessante pensando nesse catalisador de oportunidade, tá? Então, é um ativo que certamente
estaria no meu radar para 2025. Já está, né? E estaria mais ainda. Então, pessoal, o vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, se você é novo, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião aqui embaixo. E o que você tem feito nessa alta, né? Nessa alta recente, principalmente Banco do Brasil, BB Seguros e outros ativos mais. Se você, né, tem ficado ali mais quieto na sua, esperado, não aberto o seu home broker, às vezes é o que eu tenho feito, mantido mais atenção no trabalho, porque não está mais na minha influência os preços, né? Agora é o mercado. Quando voltar as correções, estamos de olho aí no que o mercado nos pode fazer. Mais bons apostas a todos.